Olá, eu sou Tereza Amorim, fundadora e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia, sou psicóloga clínica e gestalt terapeuta há 32 anos. E, além disso, eu sou criadora e apresentadora de um programa que eu faço agora no canal YouTube, que se chama Falando sobre Gestalt Terapia. Estou aqui com o privilégio de receber um convite da Simone Quatrin, da Faculdade América Latina em Ijuí, no Rio Grande do Sul. A primeira coisa que a gente deveria pensar é o significado da palavra. Etimologicamente, depressão significa para baixo, aterrado, abatido, e a gente encontra ainda o significado de cova. Talvez seja um pouco essa sensação que a pessoa que passa por um quadro de depressão acaba sentindo. A gente pode dizer que a depressão é um transtorno de humor, uma síndrome, um quadro sério que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Antes de mais nada, a gente vai começar a acolher esse cliente. Muitas vezes esse cliente chega num processo de que a gente chama de sensibilização, que é uma forma de bloqueio de contato. A gente precisa entender que essa é a forma, ou melhor, a única forma que o cliente tem naquele momento de dar conta da situação que ele pode estar vivendo. E essa compreensão, esse acolhimento já é algo importantíssimo para a terapia, e a Gestalt Terapia acredita nesse encontro entre cliente e terapeuta. E basicamente esse acolhimento é fundamental. Falar um pouquinho da Gestalt é falar basicamente de um acolhimento, de um encontro terapêutico que precisa acontecer no SES terapêutico. É importante que o cliente se sinta ouvido, que o cliente perceba que o seu terapeuta está realmente presente ali, escutando a sua dor e o sofrimento profundo que ele pode estar passando nesse quadro de depressão. É preciso acompanhar e, de alguma forma, identificar o que ele pode trazer nesse quadro. Alguma situação inacabada, alguma situação de impasse que ele vive e que precisa, de alguma forma, ser atualizado, né? Eu diria que esse seria, vamos dizer assim, os primeiros passos no processo terapêutico. A gente sabe da importância também e necessária, em alguns momentos, de uma intervenção médica para determinados quadros de depressão. A gente sabe que apenas a terapia muitas vezes não vai funcionar, por melhor que seja a terapia. Ao nos depararmos com um quadro de depressão, ao mesmo tempo é muito difícil a gente poder dizer que, olha, aparece no começo, aparece num quadro mais mediano da depressão, ou mais no estágio mais avançado. Talvez o que eu possa dizer é que o mais comum é aparecer no estado mais avançado, quando a pessoa já teve uma tentativa de sair daquela depressão tão profunda, né, de resolver qualquer tipo de impasse que ela esteja vivendo, ou tendo que lidar com algum tipo de perda, né, com essa crise existencial, como eu falei anteriormente. E a gente precisa entender quando ela chega também, até se precisa de alguma intervenção médica, o que é muito provável, já que muitas vezes ela não consegue reagir o mínimo possível para as suas atividades, por exemplo, até mesmo para vir para a terapia. O cliente chega no nosso consultório já com uma indicação de um médico, às vezes ele chega até já medicado, né? Mas a gente entende, e esse profissional também que indicou, que ele precisa, além de algum tipo de medicação que possa estar tomando, ele precisa fazer uma terapia, vamos dizer, explorar o que está acontecendo naquele momento na vida dele. Mas tem pessoas também que chegam
através de amigos, familiares e até por conta própria. É muito comum acontecer da pessoa perceber que ela está realmente limitada para as suas atividades, que ela está, vamos dizer assim, perdendo a esperança, né, para a sua vida. E até em casos mais graves, não é difícil encontrar também pessoas que chegam com a ideação de suicídio, né? Elas começam a perder o sentido da vida e começam a ter essa ideia sobre a própria morte. Eu acredito que um cliente com depressão num grupo de terapia heterogêneo, eu acho que pode dar um resultado muito bacana. Eu não tenho experiência com grupos de depressão. Minha experiência ao longo desses anos todos são com vários grupos, em que em algum momento o cliente que possa estar passando por um processo de depressão, ele pode estar no grupo. E isso é muito legal, sim. Na verdade, é muito importante que o cliente que está sofrendo um quadro de depressão, ele esteja interagindo. Não é incomum você encontrar em quadros de depressão pessoas que às vezes começam a ter determinadas fobias, né? Mesmo a fobia social. Ela começa a ficar mais reservada, querendo evitar atividades sociais. Claro que o grupo de terapia não é uma atividade social, mas é um momento de interação. E eu acredito mesmo que seja importante. A gente tem que estar de olho nesse cliente, acompanhando individualmente também, mas por que não fazer o convite para um grupo? Isso é muito importante, sim. A gestalterapia não pensa muito em quanto tempo esse cliente deveria ficar em terapia. Isso realmente vai diferenciar de cliente para cliente. Alguns têm vamos dizer, uma recuperação muito mais rápida, né? Eu gosto sempre de falar que a gestalterapia é uma terapia bem focada no aqui e agora. Então, a gente vai tratar daquele sintoma, entender o que está acontecendo naquele processo, seja ele qual for a origem, ou melhor, a possível origem dessa depressão, mas a gente tem um quadro bem positivo em relação a isso. É como se naquele momento o cliente percebesse algum tipo de morte que está acontecendo na vida dele e que ele pode ter um recomeço, uma nova vida, né? Fechando o que a gente chama de gestaltes abertas, que ficaram lá para trás. Talvez seja esse o caminho, né? Então, é interessante que eu percebo que quando um cliente chega num quadro grave de depressão, até na sala de espera, a gente percebe como ele está caído, né? Então, esse tempo, né, com uma medicação, umas 3 semanas, um mês, você já começa a ver esse cliente reagindo. E é muito bonito isso. Acho que a Gestalt cumpre bem o seu papel nesse quadro de depressão. Bem, para finalizar então, primeiro quero agradecer a vocês, a Simone, por esse convite para falar um pouquinho sobre a depressão na visão da Gestalt, deixar com vocês um alerta que eu acho que é importante. Cada vez mais as pessoas estão sim se deprimindo, é muito visível a gente ver jovens também, né, com quadros muito complexos junto com a depressão. Então acho que nós psicólogos temos que estar preparados para isso. E a gestalterapia é uma abordagem que acolhe bem esse cliente e a gente percebe os resultados, já que a gente trabalha muito nesse processo do presente, do aqui e agora. Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí, né? E que nós, cada vez mais preparados para receber essa pessoa que traz um sofrimento muito grande, tá? Eu deixo um grande beijo para vocês e mais uma vez, obrigada aí por estar presente aí nesse trabalho de vocês. Tchau, obrigada.